aprender a esperar, aleluia. Aprender a esperar, a espera faz parte da vida, não é verdade? Até mesmo o nascimento, ele depende de um tempo, um tempo de espera. E existem muitas outras coisas na nossa vida que só acontecerão no seu devido tempo. Boa noite, igreja. Graça e paz em nome de Jesus. Você pode tomar assento, por gentileza. Glória a Deus pela oportunidade de estarmos compartilhando a palavra nesta noite. Eu me alegro em Deus. Um tempo que o Senhor tem preparado. Quero convidá-lo a estar acompanhando comigo algo que o Senhor tem ministrado, algo que o Senhor tem falado. Eu quero compartilhar com você, igreja, as boas-vindas a você que está na nossa live esta noite. Amada igreja, um culto de curas e milagres. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. A palavra do Senhor nos diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um novo rei. O verso 7 do mesmo capítulo: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Amada igreja, aleluia. Buscando em Deus algo para compartilhar nesta noite, algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Aleluia. Certa noite eu estava em casa, quando você começa a conversar com o Espírito Santo e você começa a buscar nele as respostas. E eu me derramei diante de Deus e apresentei diante do Senhor as minhas limitações, o meu coração, as minhas dúvidas. Apresentei diante do Senhor a minha vida. Quando o Senhor tomou aquele lugar de uma forma sobrenatural e falou: Filha, quero ministrar algo no teu coração. E andaramasturi, andarabaxeri, alamas. Ouça bem, filha, Surianda Labás. Ouça aquilo que eu vou falar com você, Surianda Labás. Por quê? Eu não vejo como o homem vê. Haramasturianda Labás. Eu não vejo como o homem vê. Eu quero falar algo com você nesta noite. Eu fui tomada por aquela presença. E o Senhor me levou a compartilhar algo com a igreja sobre a vida de Davi. Eu gosto muito da vida deste homem, daquilo que ele representou para o povo de Israel na sua época. É um homem que traz muitas lições preciosas para nós, muitos princípios. E o Senhor ali foi ministrando algumas situações, algo que eu fui impactada e algo que eu desejo compartilhar com você, meu amado, minha amada. A vida deste homem marcou a sua época, marcou o seu tempo, marcou o seu povo. Ele significava amado do Senhor. Ele era o filho mais novo ali da família de Jessé. Você conhece a história da tribo de Judá. Nasceu em Belém, na Judéia. Ele foi criado como um pastor de ovelhas, dedicado, habilidoso. Ele cuidava ali com muito amor e zelo do rebanho do seu pai Jessé. Um homem destemido, defendia ali o seu rebanho dos ataques ali de feras, de eventuais perigos. Ele ali protegia. A palavra diz que ele era um jovem ruivo e muito formoso, de olhos bonitos, de boa aparência. Ele também tinha alguns dons e talentos, grande músico, criou vários instrumentos, compôs salmos, tocava harpa. Você conhece a palavra? Ele tinha um amor ali, uma fé e uma confiança em Deus que ele demonstrava.
em tudo aquilo que ele ali tocava, que ele compunha. Ele também ficou conhecido pela sua coragem em derrotar numa batalha o gigante Golias, o inimigo do povo de Deus que afrontava dia e noite o exército de Israel. Ele também foi escudeiro do rei Saul. Ele era um soldado que foi muito aclamado em suas batalhas, em suas vitórias. E também ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E diante desses versículos que nós lemos a respeito da vida de Davi, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, aquilo que o Senhor tem falado, e hoje Ele me autoriza como igreja a estarmos compartilhando estas verdades. Quando Deus nos esconde, lá em 1 Samuel 16:13, no mesmo capítulo, fala que então o profeta Samuel tomou um vaso de azeite, né, aquele chifre, e ungiu no meio de seus irmãos, né, a Davi. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Isso a palavra do Senhor nos fala, contextualizando, né? Nós sabemos ali que Saul foi o primeiro rei de Israel, ele foi um grande monarca, ele organizou um grande exército. Ele ali formou um exército realmente profissional que lutava as batalhas do povo de Israel. Ele teve grandes conquistas realmente, Saul. Ele era temente a Deus. Porém, em dado momento, Saul, ele deixou-se se seduzir, né, por sua posição de poder. E ele se desviou do propósito do Senhor, vindo a desobedecê-lo. E isso foi a sua ruína. E isso foi a sua queda. Com isso, Deus escolhe um novo rei para Israel. A palavra nos diz que Samuel, o profeta Samuel, na sua época, ele viveu uma grande experiência com o Senhor, ao ser designado para ungir o novo rei de Israel. E agora eu quero atentar para esses princípios, meu amado, na palavra. Davi agora, sendo ungido o novo rei de Israel, ele volta para sua casa. Ele continua sendo ainda um pastor de ovelhas. Há um período, meu amado, minha amada, há um tempo em que o próprio Deus, há um tempo nas nossas vidas que o próprio Deus, Ele nos esconde. E isso é muito importante nós compreendermos, porque tudo que Deus faz nas nossas vidas começa pelos fundamentos. Quando o Espírito Santo falava no meu coração, e ele falava: filha, eu trabalho nos lugares escondidos, onde os olhos das pessoas, né, e os nossos próprios, eles não alcançam. E ele começa a trabalhar em nós através dos alicerces, justamente pelos alicerces, pelos fundamentos. E o fundamento, meu amado, minha amada, é muito importante para o Senhor. Por que é muito importante? Porque ele dá sustentação ao propósito, ao destino, aquilo que Deus quer. Quando entendemos esses princípios, meu amado e minha amada, nós vamos galgando, crescendo no Senhor. E este processo pode levar tempo, é feito no anonimato, será silencioso, no secreto, mas pode ter certeza que será grandioso. Aleluia. Assim como um bebê que corre o risco de não sobreviver, né, se ele nascer antes do tempo previsto, os meses ali de gestação no lugar secreto é imprescindível para a sua sobrevivência e o seu nascimento, né, para que ele possa ali desenvolver, para que ele possa ali a sua vida, né, todas as fases, a etapa da sua vida. Meu amado, e como que Deus trabalha em nós? Deus, ele precisa se certificar de que o nosso coração está nele e permanece nele. Quando eu apresentava algumas situações para o Senhor, eu pude ouvir a voz, eu pude ouvir o Espírito Santo ministrando de uma forma sobrenatural, porque ele fala, porque ele vem de encontro ao nosso coração, aquilo que nos está inquietando. Igreja, Deus confia a nós algo de valor e ele quer nos usar no tempo devido. Porque podemos compreender através da vida de Davi. Ele esconde, ele prepara, ele levanta e ele usa.
Porque não importa se o começo, se o início é pequeno, nós não podemos desprezar. A palavra do Senhor nos diz que nós não podemos desprezar os pequenos começos, né? O início de tudo. Por quê? Porque é ali que o Senhor, Ele está ali nos marcando a nossa identidade, dentro daquilo que Ele quer fazer e daquilo que Ele quer manifestar. Eu tenho entendido que é necessário, igreja, depender de Deus, para que nós possamos desenvolver a vontade do Pai. O que é a vontade de Deus para mim e para você hoje? Meu amado, porque aquilo que Deus, grave isto, Ele promove, aquilo que Deus coloca sobre as suas mãos, aquilo que vem dEle, aquilo que Ele tem assinado e decretado, Ele sustenta, Ele patrocina. Por isso que nós não podemos inquietar nosso coração, Rassurianda Alabás. Quando o Senhor falava, eu não vejo como o homem vê, Rassurianda Alabás. Não é assim, filha, não é assim, porque olha para a vida de Davi. Davi, ele fugia de todos os padrões de guerreiros e de reis daquela época. Mas os olhos do Senhor estavam sobre Davi. Os olhos do Senhor estavam sobre ele. Nem Samuel poderia alcançar e dimensionar aquilo que o Senhor faria. E nesta noite eu quero declarar que os olhos do Senhor estão voltados para dentro de nós. Por quê, pastora? Porque Ele vê as raízes. Por que as raízes? E o Senhor tem trazido resposta ao meu coração, porque as raízes, elas são as que seguram toda a nossa estrutura. Assim como a estrutura de uma árvore está sustentada por suas raízes, nós, amados, precisamos ter raízes, e raízes no Senhor, fundamentadas na palavra dEle, Arassurianda Lamacheri Alabás. Porque eu entendo, eu compreendo pela palavra que Deus, em primeiro lugar, Ele vai construir em nós as raízes e firmá-las. E Ele vai estabelecer no nosso interior fundamentos que irão sustentar o seu bom propósito, meu amado. Você crê desta forma? Eu creio, eu declaro sobre a sua vida que assim seja, porque nós estamos num outro nível, meu amado. Quando o Senhor me deu esta palavra, eu falei, mas Senhor, esta palavra, Surianda Lamaste, Deus, Ele está trabalhando, Ele está movendo, Ele quer, estabelecer algo em nós e através de nós, e isso faz toda a diferença, porque ninguém começa a construir um edifício, um prédio, pela cobertura, Surianda Lamasterias, mas pelos alicerces, diz a palavra do Senhor, pelos alicerces, meu amado, e isso nós não podemos pular, nós não podemos ignorar. Rassuri Alabaiasteri Alamasto Cantar Alabachorias. Por isso que Ele nos esconde num determinado tempo, num determinado momento, porque as raízes mais profundas crescem escondidas. Não é verdade? Ninguém vê raiz Sarassuri Alabás debaixo da terra. Não é verdade? Elas crescem ali escondidas. E neste momento, aleluia, essas raízes elas vão se tornando fortes através da nossa entrega, da nossa busca, da nossa renúncia, daquilo que nós desejamos em Deus, meu amado e minha amada Arassuriana. Você entende porque muitas vezes pessoas não permanecem? Você entende muitas vezes que pessoas são abaladas por ventos contrários e não resistem a Surianda Arabaxeri e retrocedem? Meu amado, o Senhor tem nos levantado neste lugar, Assuri Alamai, Asteri, Andalabassori, Axeri Alamas, porque é necessário este preparo. É necessário nós compreendermos a forma como Deus trabalha, como Deus, Ele requer de nós. Porque Deus não pode nos expor antes do tempo, meu amado. Eu creio desta forma, eu creio. Porque aquilo que não vem de Deus traz frustração, traz decepção. Muitas vezes pode ser ruína, pode destruir uma vida. Deus, Ele não vai nos expor antes do tempo, Rassuriandarabás. Assim como um vaso nas mãos do oleiro,
Nós somos Oriachuri Alamaiaste. E o oleiro ali, ele não pode dar forma a este vaso, né? Ainda. Então, ele está trabalhando. Ele não pode ainda colocar para secar sem dar forma. Há um tempo, há um processo para o vaso ser formado, para o vaso ficar pronto. Rassurianda Alamaiachurianda Alabasterialas. Você entende? Porque só vive, né, o propósito de Deus quem se submete, quem suporta este processo, meu amado. E muitas vezes não entendemos, não compreendemos. Pode ser doloroso, mas Deus, Ele está à frente. E Ele tem cuidado de nós. E Ele está conosco, nos sustentando, nos fortalecendo. Ele está à frente. E Ele não nos abandona em tempo nenhum. Em muitas situações que eu passei, Virasturi Alabás. Tem situações, meu amado, que é só você e Deus, porque aquilo que somos no secreto, aquilo que nós estamos ali, edificando um relacionamento com Deus. É isso que o Espírito fala nesta noite, igreja. Aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer fazer, é muito grandioso, é muito maravilhoso, mas muitas vezes, né, deixamos de atentar para aquilo que Deus tem revelado. Porque eu creio que Deus só promove publicamente aquilo que primeiro Ele edificou no secreto. Sabe o seu lugar secreto, o seu lugar de busca, o seu lugar de entrega, aonde o Espírito Santo ali trabalha na sua vida, meu amado. Da mesma forma foi com Davi. Um filho, um jovem, alguém improvável, que Deus poderia levantar como rei daquela nação. Ele estava escondido atrás das malhadas do seu pai, pastoreando rebanhos, suriandarabasterialas. Ele não foi exposto ali como seus irmãos, que o perseguiam e o invejavam e o rejeitavam muitas vezes. Quando o profeta chega naquela casa, e Deus fala que ele ia escolher, ele ia levantar alguém para ser ungido de Israel. Deus, Ele vê o interior, Ele não vê como o homem vê, porque muitas vezes, sem compreender e sem entender, nós precisamos obedecer e confiar na palavra de Deus e esperar que aquilo que Deus mesmo está gerando em nós, se formando no nosso interior, é algo duradouro, é algo que Deus deseja fazer em nós e edificar em nós. Precisamos construir no lugar secreto, no particular com Deus, aonde nós temos relacionamento, intimidade, buscar. Eu tenho tido experiências, ouvido a voz do Espírito Santo, temos ouvido, né, nesses dias, ao ministrar neste altar, aonde você tem teu devocional, Ele quer falar, Ele quer se manifestar, meu amado, mas qual é a sede e a fome que o Senhor tem colocado no teu coração? Você tem dado ouvidos, você tem priorizado, aleluia, porque muitos frutos que nós vamos gerar é no nosso lugar secreto com Deus, aleluia, e eles vão ser revelados, esses frutos, no tempo certo, no seu tempo devido, aleluia. Que mesmo quando uma mulher, ela dá notícia que ela está grávida, no outro dia, ainda nada mudou no seu ventre, não é verdade? Ela não aparenta ainda estar grávida, mas ela está gerando algo, aleluia. Aleluia. Assim também como a construção de uma casa, ela começa pela parte ali que não se vê, os alicerces ali, eles vão se formando, e logo somos surpreendidos, aleluia, com uma bela casa, daquilo que foi edificado, aleluia, aleluia. Deus, Ele está agindo agora em mim e em você. Primeiro Ele age em nós, aleluia, para depois manifestar através de nós. Aquilo que Deus faz primeiro em mim, para depois agir e manifestar através de mim. Meu amado e minha amada, por isso não anule a sua essência, aquilo que Deus tem para você.
Não necessitamos da aprovação de pessoas, mas da aprovação do próprio Deus, aleluia. As nossas expectativas têm que estar nele, toda a nossa fé, toda a nossa esperança, Arassuriaramas. Nós precisamos, amados, aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, aprender a esperar, aleluia. Aprender a esperar, a espera faz parte da vida, não é verdade? Até mesmo o nascimento, ele depende de um tempo, Arassurias, um tempo de espera. E existem muitas outras coisas na nossa vida que só acontecerão no seu devido tempo. E esse tempo é necessário para nos amadurecer. Esse tempo é necessário para sermos aperfeiçoados e preparados para os propósitos que Deus tem na minha vida e na sua vida, ó igreja. Isso é maravilhoso, que quando decidimos nos submeter a Deus, os frutos virão, aleluia, frutos que glorificam e honram o nome do nosso Deus. Muitas vezes esse processo dói, um processo, o Pai está nos moldando, Ele está ali nos moldando e olhando a intenção, a motivação do nosso coração, aquilo que é verdadeiro, Arassuriandalamas, aquilo que é verdadeiro, aquilo que Deus quer edificar. Por isso eu tenho entendido, Arassuriandalamas, que esse tempo de espera é fundamental para desenvolvermos essa maturidade, filhos maduros, filhos aptos para receber a herança em vida, para usufruir, filhos que Deus tem confiado, filhos que Deus tem levantado, aleluia, tem nos chamado, porque grandes coisas estão por vir sobre este lugar, meu amado, minha amada, grandes coisas estão por vir. E a espera, ela trata, ela trabalha, prepara o nosso coração, da mesma forma como no lugar escondido, onde no secreto, ali nós somos moldados pelo próprio Deus, aleluia. E esse tempo de espera, ele é fundamental para sermos forjados o nosso caráter, aleluia, aleluia, sermos parecidos como Jesus, sermos como Ele, isso é necessário, porque quando o Senhor nos levantar, quando o Senhor nos projetar, aleluia, isso fará toda a diferença para a honra e glória do nome dEle. Meu amado, eu não sei se esta palavra que você talvez gostaria de ouvir, mas o Espírito tem falado, o Espírito tem ministrado. Há um novo tempo vindo e o Senhor tem preparado. E o Senhor tem preparado aqueles que ouvem e desejam e desejam passar e desejam se deixar tratar, porque muitas vezes, meu amado, o nosso ego, o nosso orgulho não nos permite ir Isso fala de dependência, igreja. Isso fala de rendição. Isso fala de quebrantamento. A lagarta, ela não precisa de um milagre. Ela precisa de um processo para se tornar uma borboleta, não é verdade? Por isso o tempo de Deus, ele é perfeito nas nossas vidas, eu creio. Respeite a sua estação, porque eu creio que entre o plantio e a colheita há esse tempo de crescimento. Olha que interessante, mesmo que não seja a estação da árvore produzir abacate, não quer dizer que ela deixou de ser um abacateiro. Apenas ela está respeitando a sua estação. Ande na estação que você está, aonde você está, onde Deus tem te colocado. Isso é muito importante, porque nós vencemos, aleluia, desta forma.
A comparação, meu amado, a comparação. Quando Deus falava, filha, surialamaias te cantaralabassorias, não se compare. Porque muitas vezes nós olhamos o exterior, muitas vezes nós nos anulamos e nós dizemos não para o Senhor. Porque muitas vezes, né, nós olhamos o superficial, nós olhamos aquilo que os nossos olhos podem ver, mas o Senhor, Ele vê o coração e o nosso interior. E isso agrada a Deus, meu amado, por isso. Não se compare. O meu irmão pode estar pronto e eu ainda não. São processos que vivemos, a surianda alabaste. Porque se eu compreender desta forma, todas as coisas ficam leves. Tudo flui. Você sabe que aquele que está à frente, Ele é poderoso. Eu estou certo que aquele que começou a boa obra em mim e você, nos aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Estamos em obras. Ele não terminou aquilo que Ele começou em mim e você, mas Ele é autor e consumador de todas as coisas, da nossa fé. E nós temos, aleluia, como igreja, esse privilégio de hoje, aleluia, sermos ministrados. Porque esperar, eu creio que foi para Davi a lição mais importante que ele teve que aprender na sua caminhada. Ele teve que se submeter a esses processos de espera, de perseguição, de luta, de afronta. Quando Deus começa ali a estar estabelecendo o propósito até que ele chegasse ao trono de Israel, meu amado. E este processo, Davi esperou 10 anos. Por isso, meu amado, isso implica em deixar de agir muitas vezes como uma criança birrenta, que resiste à espera quando quer algo. Sabe, quando uma criança, eu tenho um filho de 9 anos que ele muitas vezes não sabe esperar, e ele quer porque quer, e ele quer porque quer. Meu amado, nós temos que nos submeter a Deus, aleluia, para que nós possamos compreender o agir e o mover, como Deus trabalha, como Deus manifesta. A unção de Deus derramada em nós, ela nos separa para viver o propósito, aleluia. Mas as adversidades e os desafios, elas nos preparam para receber as promessas de Deus, não é verdade? Elas nos preparam, porque eu vejo aqui, nessa passagem, que Davi não fugiu das circunstâncias que lhe sobrevieram, das oposições, das crises, mas em tudo, aleluia, ele ali resolve aprender, ele resolve se posicionar, aleluia, surianda lamaiaste. Meu amado, que o Espírito Santo do Senhor fala conosco nesta noite, que Ele tem nos levantado numa individualidade, numa particularidade. Aquilo que os irmãos de Davi talvez almejavam era para ele. Você compreende que quando ali Davi, ele vai em confronto a lutar pelo povo ali de Israel, ele vai ali naquela luta contra o gigante Golias, quando ele se oferece para estar ali defendendo, em nome do Deus vivo, em nome do Deus Israel. Ele rejeita aquela armadura, a armadura de Saul, aquele uniforme, porque ele entendia que Deus tinha para ele, aquilo que Deus iria fazer através da vida dele, meu amado. E isso, eu compreendo que o que Deus tem para o outro não é para mim, o que Deus tem para mim não é talvez para o outro, meu amado. Precisamos compreender essas verdades para que, como igreja, como reino de Deus estabelecido neste lugar, nós possamos fazer a diferença, o nosso papel, a quem o Senhor tem levantado, a quem o Senhor tem usado. Muitas coisas virão, coisas grandiosas e maravilhosas neste lugar, meu amado, e talvez você não entenda, você não compreenda, porque talvez o gigante que luta hoje contra a sua vida, talvez numa determinada área, será algo que irá ser um trampolim, uma ponte para que você possa ser conduzido em vitória, ao propósito, aleluia. A partir da vitória ali, aonde Golias foi derrotado, Davi ele foi reconhecido, Davi ele foi
conhecido, ele foi projetado. Davi, ele foi ali, Deus ali tirou ele do anonimato e começa a cumprir toda a palavra que ele tinha na vida daquele homem. E Deus fala nesta noite que ele tem palavras para cumprir na minha e na sua vida. Você está em um tempo difícil de espera. Persevere na oração, dependa de Deus, aleluia, confie em Deus, enquanto aguardamos, meu amado, minha amada, aleluia. Neste lugar, somos lapidados, somos instruídos, somos preparados para o cumprimento da promessa, aleluia. Por isso não se importe com a opinião, com o julgamento das pessoas, aleluia. Aleluia, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, nós tomamos posse nesta noite, o que Espírito... Embaixadores no YouTube, embaixadores no WhatsApp, embaixadores no Facebook, embaixadores no Instagram e agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.